Humanidade NPC. Humanidade NPC. De muito tempo, do passado até o momento presente, não se contemplava uma quantidade tão grande de pessoas introspectivas, mas não com a introspecção adequada, a introspecção correta ao meu ver. É diferente a introspecção adequada de uma timidez patológica, de uma ausência de conteúdo, de uma limitação pessoal que atrapalhe essa pessoa de exercer as questões mais básicas na sociedade ou no seu próprio desenvolvimento pessoal, no seu próprio desenvolvimento diário, no trabalho, em afazeres que essa pessoa deseja desenvolver para lhe agradar, entre várias outras questões. Mas o que é um NPC, Viking? NPC é uma sigla em inglês que é muito comum em jogos de RPG, tanto jogos de videogame quanto RPG online, e essa sigla significa, é uma sigla em inglês, significa Non-Playable Character, que significa, traduzindo bruscamente para português, personagem não jogável. Mas por que, Vic, essa comparação de um NPC com essas pessoas, vamos colocar, limitadas na modernidade? Pessoas que não falam, que não se manifestam, que não possuem um brilho próprio, uma personalidade. Porque o NPC, eles são bonecos no jogo, são criaturas às vezes, são animais que normalmente estes são bonecos programados para repetirem frases ou comandos pré-determinados. Normalmente eles não possuem autonomia, são escravos de seus deuses. Ou seja, no caso essa representação aqui, em relação ao jogo, esses deuses seriam os próprios desenvolvedores do jogo em si, né? Eles não interagem, né? Não interagem com o próximo, não interagem com outrem. Eles só irão interagir caso haja uma interação proposta por uma outra pessoa. Eles só irão interagir se partir de outro jogador, de outra criatura no jogo, essa interação. O NPC, ele não interage por vontade própria, por causa própria. Ele necessita de que alguém entre em contato com ele para que ele emane alguma reação, para que ele tenha alguma reação. No jogo em si, é um personagem que você não pode controlar, né? No jogo. Só que aqui, fazendo uma análise ao ser humano da vida real, fica um pouco diferente, né? Diferentemente da vida, onde um NPC real, ele é facilmente controlado. Essas pessoas que se enquadram na vida real como NPC, elas normalmente não têm conteúdo, elas não têm uma personalidade fundamentada, elas não têm uma forma de pensar autônoma. Normalmente são pessoas que agem no gado, agem no coletivo, são massas de manobra, não têm um posicionamento pessoal preciso e definido. Portanto, são pessoas facilmente controladas e que são arrastadas pela maré, arrastadas por ventos de doutrina, por posicionamento político, pela opinião alheia. E isso, ao meu ver, é extremamente negativo. Uma boa... Ai, meu Deus, vocês me desculpem, tá?
profissionais da área, me perdoem encarecidamente. Se é algo que apazigua o coração de vocês, eu também já trabalhei por um tempo bom nessa área, mas vocês me desculpem, era a forma que eu mesmo me enxergava nessa situação. Porque, querendo ou não, eu já fui um NPC, de alguma forma. Não na forma que eu falei até agora, mas eu me senti por muito tempo um NPC quando eu trabalhei em determinados ofícios, em determinados trabalhos, né? Uma boa comparação na vida real de trabalhadores NPC são aqueles que trabalham em lojas de vendas de produtos diversos. Esta se considera NPC, né? No caso, eu também me considerava NPC por sempre repetirem as mesmas frases para os novos clientes que chegavam o tempo todo na loja. E isso é uma realidade, porque para quem joga RPG, né, principalmente RPG online, sabe que o NPC em si, ele tem respostas programadas. Se você almejar tratar de um assunto diverso com ele, diverso dessas falas pré-determinadas que eles foram programados para falar, não haverá resposta. Haverá apenas silêncio, né? Mas não um silêncio estoico, mas um silêncio por ausência de conteúdo. E eu, por ter trabalhado, né, em loja de roupas por algum tempo, eu me senti de fato um NPC, porque era de fato um ofício sacal, era um ofício que não me permitia ir além. Eram poucas as vezes em que de fato eu conseguia uma troca de ideia diferenciada com algum cliente que fugisse do padrão, daquele padrão, vamos colocar entre aspas, né, obrigatório, estipulado pela empregadora. E isso era muito ruim. Por quê? Tornava a minha vida, tornava a minha existência, tornava o meu dia a dia extremamente mecânico. E tudo aquilo que é mecânico, principalmente nas questões no campo mental, torna o ser humano limitado, torna a existência desse ser humano extremamente monótona, mas uma monotonia extremamente inconveniente, porque o ser humano, que tem capacidades ilimitadas, principalmente capacidades mentais e criativas, estes se tornam como robôs. Se tornam como robôs respeitando uma programação pré-determinada. E isso, ao meu ver, para o ser humano, no curto prazo mesmo e no médio prazo, é extremamente nocivo para o bem-estar existencial deste. Portanto, é isso, amigos. Infelizmente, nós vivemos uma época, uma modernidade em que cada vez mais o ser humano tem se tornado um NPC, um ser totalmente dependente do coletivo, um ser cada vez mais possuidor de menos personalidade, né? Autonomia, e escravo de moda, escravo de doutrinas, escravo de políticas, escravos de ideologias perversas que acabam colocando essas pessoas dentro de uma caixa, limitando-as profundamente em todos os sentidos. Curtam, compartilhem, um assunto importantíssimo. Para mais Red Pills, deem uma olhada aqui na descrição desse áudio. Todas as redes sociais, o meu blog, o meu livro de desenvolvimento pessoal, o meu Instagram se encontra aqui na descrição. E é isso, meus amados. Excelente dia a todos and stay hard!